Bem-vindo ao meu canal Contato Alienígena. Hoje eu vou falar sobre um mistério relacionado à Santa Ceia de Leonardo da Vinci. Então, eu queria falar um pouco sobre esse mistério, né? Eu queria mostrar algumas coisas sobre sobre a Santa Ceia, né? Não porque tem a ver com disco voador, nada disso. Não é a minha intenção. Eu só quero mostrar que existe uma visão completamente errônea do, sobre o quadro de Leonardo da Vinci. Né? Eu quero só colocar algumas informações que eu sei, né? E que mostram a relação que o Leonardo queria colocar nesse quadro. Ele, na verdade, não tem nada a ver com Maria Madalena. Isso aí é invenção desse pessoal aí que não entende nada do Leonardo da Vinci. Sabe, a história verdadeira do Leonardo da Vinci. Muitas pessoas ainda acham que ele fez isso de propósito para provocar a igreja. Sim, ele fez para provocar. Ele provocou a igreja naquela época. Eu vou explicar por que, que ele por que, que esse quadro tem um mistério? Mas esse mistério não tem nada a ver com Maria Madalena. O que muitos livros aí tentaram colocar essa jogada relacionada a Maria Madalena, que ela seria a apóstola de Jesus, mas é verdade também. Ela participou muito da vida de Jesus, né? Até mais que os próprios apóstolos. Né? As mulheres participaram bastante. Maria participou bastante da vida de Jesus nessa época que ele que ele apareceu, né? Que ele se tornou o Messias. Então o que acontece você precisa entender a lógica do quadro. Por que, que ele ia colocar nesse quadro a imagem de uma mulher aqui? Veja, parece uma mulher. Eu vou aproximar essa imagem para você ver o rosto. Esse é o rosto de uma mulher, né? Você percebe bem que é um rosto de uma mulher, né? Não tem barba, né? O rosto é bem parecido de uma mulher. Por que, que ele fez isso, né? Na verdade, quem é esse apóstolo que ele coloca aqui? É João, João o Evangelista. É João o Evangelista, certo? Então, se todo mundo sabe que é João Evangelista, todo mundo sabe, todo mundo está careca de saber que é João Evangelista. Mas por que, que ele fez o João Evangelista com um rosto feminino? Por que, que ele fez isso? Vocês sabem que o Leonardo da Vinci ele era homossexual. Eu vou explicar por que, que ele era homossexual. Na época, ele mesmo já tinha. Então, muita gente acha que a ideia que ele colocou na Santa Ceia é de que seria Maria Madalena, uma mulher. Mas, na verdade, o Leonardo da Vinci ele sofreu, na época que ele era, que ele estava ele era considerado um grande pintor, as pessoas, ele tinha uma certa relação homossexual com com um prostituto masculino, né, que chamava Jacopo Saltarelli. E ele foi até, ele recebeu até uma acusação, né, anônima de sodomia por parte de alguma pessoa que conhecia o próprio Leonardo da Vinci e sabia que ele tinha essa relação com o Jacopo Saltarelli. Ele era esse cara aqui, né? Esse é o Jacopo Saltarelli. E existem várias imagens que ele fez dele, né? Mostrando o lado homossexual, né? Eu vou colocar algumas imagens para você ver, mas a ideia principal era que ele quase foi
no caso, se ele fosse acusado de sodomia, né? No caso, pela igreja, né? Ele poderia ser condenado, né? Era considerado um crime muito grave, né? E esse crime é passível de condenação à pena de morte, entendeu? Então, o que acontece? O Leonardo tinha medo de morrer, ele não queria ser crucificado, quer dizer, ele não queria ser penalizado por isso, né? Então, o que ele fez? Ele passou essas ideias através da pintura. Então, o que ele quis mostrar? Ele quis mostrar a sexualidade dele na própria imagem do João, entendeu? Por que ele usou o João Evangelista? Por que o João Evangelista? Por que ele colocou o rosto de João Evangelista parecendo uma mulher? Porque, na verdade, Jesus amava João Evangelista. A ideia do Leonardo era colocar não Maria Madalena, porque seria idiota você colocar num quadro, você colocando 12 apóstolos, e você colocar uma mulher e cadê o João? Onde está o João? O João é a mulher? Então o que ele quis dizer? Ele quis dizer que o fato de Jesus amar João Evangelista, ele amava muito mais do que os outros, era um que seria um homossexualismo. Então a ideia, se você perceber a imagem do quadro que eu vou mostrar agora, pode observar, todos os apóstolos estão apontando, olha que coisa ruim, veja, o outro apontando para o céu, o outro olhando para, nossa, o outro com a faca na mão, né, o Pedro com a faca na mão, falando com João, entendeu? Todos eles estão assim com cara de raiva, de ódio, entendeu? Todos eles, pode perceber, o olho deles estão todos assim raivosos, tipo como se estivesse discutindo com Jesus. Olha, mas você é Jesus e tá amando um homem, né? Então, a ideia principal não é só isso. Ele não quis dizer que Jesus era homossexual, não é isso. A ideia do Leonardo era mostrar a ideia dele como pessoa, como artista. Então, o que é o artista? O artista ele vai lá e coloca aquela imagem para mostrar uma coisa que ele sente, é pessoal. Então, o que ele quis fazer? Ele quis colocar essa imagem de Jesus e João Evangelista ao lado um do outro, e João Evangelista parecendo uma mulher, porque a intenção dele era para mostrar o fato da homossexualidade dele. Então ele quis mostrar para as pessoas que ele era homossexual, entendeu? Não que Jesus era homossexual. Mas a ideia principal dele era mostrar que João Evangelista era o amor de Jesus, entendeu? Jesus amava não Maria Madalena, ele amava a João Evangelista. Essa ideia de Maria Madalena, que ela aparece nas histórias, não tem nada a ver, porque o Jesus ele podia casar com quem ele quisesse, entendeu? E vamos lembrar da Torá. A Torá judaica ela proíbe o homossexualismo. O homossexualismo nessa época ele era tratado com morte, era mortal. Qualquer homossexual que se declarasse naquela época ele seria morto. Ele é pena de morte. Tanto é que isso também foi levado na época do Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci também poderia ter sido condenado e quase foi condenado, né? Ele, né, que as pessoas, ele tentou passar uma ideia de que ele era uma pessoa celibatária, porque todo mundo sabe que o Leonardo da Vinci ele era celibatário. Ele não, mas qual é o problema dele ser celibatário? Ele é que ele não tinha relações com mulheres. Ele não, é difícil você ver o Leonardo andando por aí com mulheres. Então a jogada principal era que o Leonardo ele quis mostrar que Jesus amava João Evangelista, mas não que ele quis mostrar que esse amor seria um amor homossexual. Não é isso também. Ele só quis discutir a ligação, porque na Torá o homossexualismo é punido com a morte.
E o Vaticano também proibia o homossexualismo com a morte. Então, o Leonardo, tente entender a cabeça do Leonardo. Ele tinha a possibilidade de fazer um quadro, colocar na Capela Sistina. E o que ele queria colocar nessa Capela Sistina? Ele não ia colocar Jesus com Maria Madalena, ele ia colocar sobre o homossexualismo, ele ia colocar alguma coisa relacionada à situação dele, porque ele não queria, ele não entendia por que, se ele gostava de um outro homem, qual por que ele teria que ser punido por isso, entendeu? A mesma coisa acontece quando, no caso da Torá, ela não aceita o homossexualismo e também a igreja também não aceitava. Então o que ele quis colocar aí? Ele quis colocar Jesus não como esse fato dele ser um homossexual. Não é isso. A ideia eu até estou falando isso, muita gente vai me xingar porque eu estou escrevendo isso, porque eles não são uns putas incompetentes que não entendem uma, uma coisa na frente do nariz, é entender que o artista, quem fez a obra, ele não é cristão, entendeu? Ele não tem essa ligação com a ideia que as pessoas são cristãs, entendeu? Ele fez isso aqui como uma crítica à instituição da igreja e da Torá ao homossexualismo. Então, o que ele quis mostrar? Ele quis mostrar que isso é uma crítica, não que seja verdade, entendeu? E essa ideia de Maria Madalena não tem nada a ver aqui, né? São todos os apóstolos. Tudo bem que ela pareça uma mulher, mas eu vou te mostrar por que ele fez isso. Em parte, a intenção dele, quer ver, eu fiz uma outra imagem, tá vendo? Ele forma um triângulo masculino. O que acontece? Eu vou achar aqui as minhas anotações. O que ele quis dizer? Ele quis dizer, isso aqui você já conhece, né? Já deve ter visto essa imagem aqui, né? Que é a imagem do cristal, né? A imagem do cristal, da luz, quando rebate do cristal, né? Ela lembra bem essa imagem. Eu vou colocar ela mais ou menos para você entender depois. E na verdade você vai ver o que eu estou querendo dizer. Peraí, eu vou. Então eu coloquei essa imagem aqui para você entender é uma brincadeirinha minha, mas é a mesma ideia. Ela quer dizer o quê? O triângulo, né? Quer dizer masculino. Quando você faz qualquer objeto triangular, assim, na formação de um triângulo, ele quer dizer masculino, ele quer dizer a força masculina, inteligência. E aqui quando você junta o João com Jesus, eles formam um casal. Então ele quer dizer o quê? Que ele quer dizer que é um triângulo masculino, não tem nada de ver com um triângulo feminino. Mas existe a ligação do feminino. Vou colocar aqui. Ele fez essa ligação do feminino também para explicar outras coisas, né? Ó, eu vou mostrar. Olha, então aqui você vai ver essa mais ou menos a ideia. Ele colocou o triângulo, tá vendo? O triângulo para baixo, dois triângulos para baixo e um para cima. Eu fiz esse triângulo aqui, nem precisa, na verdade eu não colocaria, eu tiraria esse triângulo aqui, ó. Não existiria isso aqui. Eu usaria só esses dois triângulos aqui. Eu usaria só esses dois triângulos. Quer dizer, triângulo é feminino para baixo, triângulo para baixo é feminino e para cima é masculino. Ele quis dizer isso. Ele não quis dizer mais nada além disso. Ele quis dizer que o masculino e o feminino são iguais, entendeu? Ele quer essa é a ideia. Não tem nada de Maria Madalena, nada disso. Ele pode ser que ele tenha esse interesse,
Mas não é esse interesse. Na verdade, o interesse maior do Leonardo da Vinci foi de colocar a homossexualidade. No caso, a ideia de que Jesus amava João Batista, não, João Evangelista, de forma a amor mesmo, né? Então ele sentia um amor muito grande pelo João Batista, desculpa, gente, pelo João Evangelista. Ele gostava muito do João Evangelista, entendeu? Então era um apóstolo que ele amava. Então a ideia do. Porque se ele poderia ter colocado Pedro aqui, ele poderia ter colocado qualquer outro, Judas, por exemplo, ele poderia ter colocado aí, mas por que ele escolheu o João Evangelista? Ele escolheu de propósito, ele escolheu João Evangelista porque o João Evangelista era o apóstolo que Jesus amava. Só por isso, não tem nada a ver com Maria Madalena, tem outros símbolos. Pode ser que existam outros símbolos, né? Por exemplo, no caso como Pedro aparece com a faca. Por que Pedro aparece com a faca? Porque nessa hora tudo aparece. Por que ele aparece com a faca? Porque que acontece? Na tradição judaica, o homossexualismo era mortal. Se alguém fosse visto em uma relação homossexual com alguém, ele era morto, ele poderia ser morto. Isso daí é tão evidente, né? Não sei, eu não entendo que esse pessoal não consegue perceber essas coisas. A faca é simplesmente querendo dizer isso, que a João Evangelista poderia ter sido morto porque ele talvez tinha alguma relação com Jesus. Mas a ideia não é essa. Eu já tentei explicar isso várias vezes, não tem nada a ver com isso. A ideia principal é do artista. O Leonardo, ele era uma pessoa muito aberta. Ele era uma pessoa muito inteligente e a intenção dele era sempre nos quadros que ele fazia era sempre mostrar essa relação dele pessoal com a vida, né? Com a história. Então, imagine que ele tivesse esse segredo. Imagina que ele fosse um homossexual de verdade. O que ele é? Ele não podia declarar para ninguém que ele era homossexual. Se ele declarasse, ele ia ser o quê? Morto. Então, o que ele fez? Ele jogou isso no quadro. Ele jogou isso em vários quadros. O que acontece? Jacopo Saltarelli era, na verdade, o modelo do Leonardo da Vinci. Ele fez várias obras com a imagem desse modelo. Ele era prostituto, né, na época, né? Ele trabalhava, esse era a profissão dele, mas ele também, como ele era prostituto e o Leonardo gostava de homens, então o que ele fazia? Ele aproveitou e usou ele como modelo, né? E além dele ter essa ligação com ele, né? E ele usava é, a imagem dele para produzir todos os quadros que ele fazia, né? No caso, a própria Mona Lisa tem uma certa ligação, né, com a ideia do Jacopo, né? O Jacopo, na verdade, ele era o modelo principal dele, né? Então, todos os quadros que ele fazia, ele ia usar a imagem do Jacopo. Então, é muito simples de entender. Não precisa ficar colocando Maria Madalena ou nada disso. Ele, ele era um artista, mas ele não ia fazer esse tipo de coisa. A intenção dele não era colocar Maria Madalena como se fosse mulher dele, né? Ele sabe disso que não é verdade, né? Porque no caso de Jesus e da época, ele era um rabino, ele podia se casar. Não tem nada esse negócio de tem um pessoal que muito burro. Vamos falar sério mesmo, essa é a única coisa que a gente pode falar. Todo rabino ele podia casar. Ele não tinha necessidade, ele não podia viver sem mulher, entendeu? A mulher fazia parte da vida de um rabino. E Jesus era rabino.
Na época, essa ideia do que as pessoas têm de que ele não pode se casar é ridículo. É ridículo. O pastor casa. E outra coisa, entre os essênios, quem não casa, quem não casa é padre só. Só o padre, não, desculpa, o padre ele pode casar. E quem não pode casar são os bispos. Os bispos que não podem casar. Isso é na cultura essênia. Os essênios faziam isso. E Jesus tinha cultura essênia. Então o que ele fazia? Ele sabia que ele podia se casar. Não tinha nada a ver. Só que para ele, na época, ele não estava interessado em casamento. Ele estava interessado em fazer a coisa, o que ele queria, que era fazer o papel dele, fazer a missão dele. Se ele fosse escolher entre amar alguém na coisa, ele não poderia nunca ter feito o que ele fez, nem de colocado as mensagens que ele colocou. Entendeu? Ele era celibatário. Ele era celibatário. Jesus era celibatário. Ele não fazia. Ele era uma pessoa ascética. Por que uma pessoa ascética? Porque as pessoas ascéticas elas têm uma mente voltada pelo trabalho, para a missão, para a sua missão. Ele não pode se perder tempo com sexualidade. Entendeu? Então, por isso que é essa ideia principal de Jesus, por que ele era celibatário. Essa ideia da igreja que não pode se casar, isso é bobeira, isso é coisa de bobo, não tem nada a ver. Se no caso o padre, a pessoa, ela tem religiosidade, ela quer ser espiritual, ela não se casa. Se a pessoa quer casar, ela então vai virar rabino. Rabino é casado, todos os rabinos são casados, entendeu? Isso daí é uma mentira que as pessoas inventaram, não sei quem inventou isso aí, que Jesus não podia casar. Isso é ridículo. Isso é falta do que pensar. Pastor pode casar, por que o pastor pode casar? Porque, entendeu? Não tem lógica. Então, se as pessoas entenderem a lógica verdadeira do que o Leonardo quis dizer, que não tem nada a ver com Maria Madalena, isso aí foi invenção de uns irresponsáveis, que não tem nada a ver. A Maria Madalena, em parte, ela tinha muito mais consciência do que os próprios apóstolos. Tanto é, isso está na Bíblia, cara, no Novo Testamento. Ele fala várias vezes, a mulher tem muito mais entendimento do que os próprios apóstolos. Eles ficavam perdidos. Tinha hora que Jesus falava, os apóstolos não entendiam nada. As mulheres entendiam, porque elas tinham uma visão, entendeu? Então, qual é a jogada do Leonardo? Ele quis dizer duas coisas. Uma, homossexualismo, que é o amor que ele sentia pelo João Evangelista, que não é homossexual. Ele quis dizer isso pessoalmente para ele. Ele não quis colocar Jesus como homossexual. Ele quis mostrar a ideia de que Jesus tinha essa amizade com vários homens. Ele escolhia os homens, mas na verdade isso é mentira, porque na história, na Bíblia, Maria foi quem viu primeiro Jesus. A Maria, mãe de Jesus, estava em todos os lugares. Maria estava na frente, Maria Madalena estava na frente de Jesus quando Jesus morreu. Nenhum dos apóstolos, está todo mundo fugindo, saindo correndo por aí. Entendeu? Os apóstolos tinham medo, as mulheres não tinham medo. Então, o que ele quis dizer? O Leonardo quis dizer duas coisas aqui. Ele quis dizer que a mulher é importante na vida de Jesus porque elas acreditavam nas palavras de Jesus, enquanto os homens viviam discutindo coisas bobinhas. Sabe? Por que ele gosta mais de não sei quem? Por que ele gosta mais do João Evangelista? Por que ele gosta mais do não sei quem? Entendeu? Essa é a ideia você pode perceber isso aqui no quadro. Os homens aqui, pode dar uma olhada no quadro. Você pode ver que eles estão discutindo, enquanto o João Evangelista está lá parado, com a mão assim, só pensando, enquanto Jesus também está pensando. E os outros, está todo mundo
sempre discutindo. Pode ver todos os outros apóstolos falam, olha que sacanagem, olha isso, ó, que é isso, ó, eu faço isso, eu faço aquilo, ó, você, Jesus, por que isso? Então, essa é a ideia do Leonardo. O Leonardo ele quis dizer nesse quadro, essa é a verdade do quadro. Ele quis mostrar que Jesus ele tinha uma visão espiritual. João o Evangelista também tinha uma visão espiritual. Tanto é que João o Evangelista foi o que fez o Apocalipse. Né? Entendeu? Então toda essa parte da ideia principal de Jesus que ele quis mostrar é que, no caso, por que ele colocou também a mulher? A mulher é por causa disso que eu acabei de falar para você. As mulheres elas têm uma visão muito mais religiosa do que os homens. Você pode perceber que a maior parte das mulheres elas têm muito mais interesse religioso do que o homem. O homem ele é um pouco disperso na religião, né? E tanto é que a própria Igreja Católica ela proíbe a mulher de falar, entendeu? Então, a mulher tem muita atitude na igreja, entendeu? Ela segue uma linha muito mais espiritual do que os próprios homens. Por isso que existe muita beata. Se você vai ver muito mais beata do que homens católicos, entendeu? A ideia é essa, isso que eu quero te falar, que eu quero mostrar para você. A ideia do Leonardo da Vinci foi de mostrar que os homens ficavam discutindo. Eu posso até colocar alguns textos para você ver que é verdade isso aí. Eu vou colocar um para você agora, para você entender a lógica do que eu estou querendo dizer. Ó, um escrito, possivelmente mais antigo, é o Evangelho de Tomás. Neste é narrado ao final que Simão Pedro disse: Que se afaste Maria de nós, pois as mulheres não são dignas da vida. Em resposta, Jesus disse: Olhe, eu me encarreguei de fazê-la varão, do modo que também ela se converta em espírito vivente, idêntico a vocês, homens, porque toda mulher que se faça varão entrará no reino do céu. Então, o que ele quis dizer aí? Ele quis dizer que a mulher ela teria que se converter na mesma ideal masculino. Essa é a ideia que eu quero que o Leonardo colocou, porque o Leonardo ele estava usando, eu vou mostrar para você que o Leonardo estava usando o ideal do Evangelho de Maria, entendeu? É, por exemplo, o Evangelho de Tomás, né, o Evangelho de Tomás, no qual ele fala essa frase. Então eu quero explicar por que ele quis dizer. Por que ele quis dizer? Ele quis dizer que quando Jesus coloca, quando nessa imagem que eu fiz aqui, que eu juntei os dois e eu criei o triângulo, eu fiz o triângulo aqui, ó, que eu coloquei o triângulo. O que ele quis dizer? O Leonardo ele fez isso de propósito, ele juntou os dois, o João Evangelista e Jesus, como se fossem dois namorados. Aí o que ele quis dizer? Ele quis dizer que João Evangelista e o homem, que ele poderia estar representando a mulher também, eles estariam juntos na mesma trindade, no mesmo triângulo, entendeu? É masculino. Então, por exemplo, ele quis dizer que João e Jesus estariam no mesmo coisa. E ele está querendo dizer também que o homossexualismo também estaria na mesma ligação. Ele queria dizer, ele estava dizendo que por que o homem não pode amar outro homem? Entendeu? Essa é a ideia principal do quadro da Santa Ceia. Ele faz essa pergunta. Leonardo da Vinci faz essa pergunta. Por que um homem não pode amar outro homem? Essa é a ideia principal do livro da Santa Ceia. Não tem nada a ver com Maria Madalena.
Apesar das pessoas acharem um monte de desenho, coisas assim, não tem nada a ver. A ideia principal é essa, porque Leonardo da Vinci era homossexual, né? Ele tinha homossexualidade, né? Não estou falando sentido pejorativo, entendeu? Estou falando que ele, ele gostava ele tinha homossexualidade, ele gostava de homens. Isso é óbvio, não preciso ficar explicando porque, né? É muito patético a gente ficar falando coisa que não tem nada a ver. Agora, o que acontece? Eu estou querendo dizer que o triângulo amoroso, entendeu? Seria um triângulo amoroso, sabe? Não estou querendo dizer que Jesus era isso. Leonardo era um crítico. Ele era crítico porque, como a igreja poderia usar essa ideia de que ele seja homossexual e na época era punível com pena de morte, então ele tinha medo, mas ele não tinha tanto medo porque ele colocou isso em uma mensagem subliminar. Na verdade, o que ele quis mostrar é uma mensagem subliminar sobre homossexualismo. Não tem a ver com Maria Madalena, apesar dele também colocar o triângulo invertido para baixo. O triângulo para cima é masculino, o triângulo para baixo é feminino. Então o que acontece? Por que ele usou essas duas imagens? Ele fez de propósito, ele quis dizer que o homem feminino, não quis dizer de Maria Madalena. Mesmo porque a Maria Madalena teve muito mais, vamos falar sério, português claro. Maria Madalena, ela participou muito mais da vida de Jesus do que os próprios apóstolos. Ela fez muitas coisas. Tanto é, e a Maria também, elas que levaram o cristianismo ao que é conhecido hoje, porque não só os apóstolos também seguiram, em parte, o que acontece? As pessoas precisam pensar um pouco mais, em vez de ficar fazendo uma análise boba de algum assunto. No caso, precisa entender a lógica. Se Jesus amava o João Evangelista muito mais que os outros, então a ideia principal era colocar João Evangelista como principal, entendeu? Então o interesse da ideia, o interesse principal do Leonardo era mostrar a homossexualidade, né? E isso que acontecia com ele. Então, e as pessoas ao redor estariam criticando essa situação, né? No caso do Pedro com a faca também, isso mostra que ele estava, a intenção era de matar, né? De matar, seria matar porque isso na época do judaísmo, no começo do cristianismo, né? Porque Jesus, o que se passa, muita história que acontece na Bíblia, eles tentam sempre colocar de um jeito mais católico, né? No modo de dizer, mas é romano, né? Católico romano, né? No caso da, da Torá, né? No caso seria Jesus, em vez de ser Jesus, não é o nome Jesus, isso daí foi inventado. Né? O nome de Jesus foi inventado. O nome de Jesus é Yeshua. Então, o que acontece? Yeshua, que era Jesus, que a gente conhece o Jesus católico, né? Ele era rabino, era uma pessoa que vivia nas leis judaicas. Ele não vivia a lei, não fazia a lei própria, entendeu? Ele vivia sobre a lei judaica. Então ele seguia todos os preceitos judaicos. Entendeu? Então, o fato dele, hoje em dia, por exemplo, se você for ver, por exemplo, se você for ver um estudo da Torá, por exemplo, você vai ver só homem fazendo o estudo da Torá dentro de uma sinagoga, né? Então era costume na época a Torá falada, né, sendo feita por homens, né? Não, é difícil aparecer uma mulher no meio para fazer, mas Jesus não, isso
isso dentro da sinagoga. As mulheres tinham um lugar separado. Então o homem ele podia sentar ali na frente do púlpito, né, que o rabino ia falar, ia fazer a Torá falada, e as mulheres ficavam no lado de fora, em um tipo de uma sala ao lado da sinagoga, entendeu? Elas viam através de uma madeira, assim, de um tipo de uma janela, elas conseguiam ver. Elas não podiam ficar dentro do lugar, entendeu? Então a mulher, ela não, era difícil acontecer isso. Então Jesus, ele, em parte, ele mudou um pouco isso. Ele colocou as mulheres junto. Mas nessa Santa Ceia, o que eu acho que eu entendi é que Jesus, né, Yeshua, o que ele fez? Ele colocou a mulher, né, ele não colocou mulheres, então as mulheres não estavam presentes no dia né, da Santa Ceia. Ele só colocou os homens. Isso, né? Isso que está querendo dizer a Santa Ceia, o quadro do Leonardo da Vinci, entendeu? Ele quer dizer que eram só homens, não existia uma mulher. No caso, a mulher, ele colocou, por que ele colocou João Evangelista com o rosto feminino? Porque ele quis dizer isso, ele quis dizer que o João Evangelista era uma mulher, na visão dele. Então ele falava assim: se Jesus amava mais João o Evangelista, então o que ele queria dizer? Ele queria dizer que o amor entre dois homens. Então ele fez uma brincadeira aqui. Ele colocou isso para criticar a religião, o Vaticano. Ele ao mesmo tempo estava criticando o Vaticano e ao mesmo tempo criticando a Torá. Porque a Torá nem o Vaticano aceitam o homossexualismo, né? Ele é punível com a morte, entendeu? Naquela época, principalmente, ele foi acusado por exemplo, de fazer sodomia, né? Que é, no caso, o homossexualismo. Então, ele poderia ter sido morto. Então, ele fez isso. Como ele não podia falar, ele não podia dizer isso em público, ele guardou isso como se fosse um segredo. E o mistério da Santa Ceia é esse. O mistério é que Leonardo da Vinci era homossexual e que ele tentou colocar isso como se fosse um mistério, uma imagem subliminar, né? Então ele também quis dizer, ele também quis colocar a ideia de que a mulher teve um papel muito grande no cristianismo, inclusive com Maria Madalena, Maria, que conseguiram levar para frente o cristianismo. Isso é prova porque todos os apóstolos foram mortos, menos João Evangelista conseguiu sobreviver. João Evangelista ele ficou preso, né, na ilha, né, numa ilha aí, foi na Grécia, se não me engano, e ele ficou preso durante no final que a Roma decaiu, né? Eles foram soltos, né? As pessoas que estavam presas foram soltos, né? No caso de João Evangelista foi o único que sobreviveu, né? E provavelmente ele estava na Grécia, né? E deve ter ficado por lá. Essa é a história, entendeu? Então as pessoas precisam ter um pouco de bom senso e entender as coisas do jeito correto, sabe? Outra coisa também que eu quero deixar bem claro aqui é que Jesus, Yeshua, ele era rabino e ele, como sendo rabino, ele podia casar com quem ele quisesse. Não existe e quem inventou isso foi a igreja. A igreja católica que inventou que Jesus não podia casar. Entendeu? Então isso tudo é invenção. Porque na verdadeira judaísmo os homens se casam, os rabinos se casam, não existe isso, sabe? Isso é invenção. A igreja ortodoxa, os padres casam. Quem não casa só são os bispos, entendeu? Os bispos que eles não casam, entendeu? Eles não casam.
Então, aqui eu queria deixar bem claro isso, sabe? Porque existe um pessoal que eles caem nesse tipo de visão boba do passado, sabe? Que é mentira, que não existe. Entendeu? Não tem essa, não existe lógica que fale que Jesus não podia se casar. Ele só não casou porque ele não tinha necessidade, porque como ele era um ascético, todo ascético, toda pessoa que acredita no espiritismo, no espírito de Deus, ele vai ser celibatário, ele vai ser ascético. Quando a pessoa não tem essa vocação para ser padre, ele não vai ter, entendeu? Ele não vai ser celibatário. Entendeu? Por que, que Jesus era celibatário? Porque ele acreditava em Deus. Ele era uma pessoa que acreditava. Ele tinha fé em Deus. Ele não tinha necessidade de se casar. Entendeu? O casamento para ele não era o que era importante para ele. O importante para ele era passar as ideias, a filosofia de amar aos outros, a todos iguais. Amar a todos de forma igualitária. Essa é a ideia de Jesus. Jesus não queria passar uma ideia de separar homem de mulher. Isso daí é só a homofobia que faz isso, entendeu? Então, o Leonardo, ele entendia Jesus também. Ele entendia Yeshua. Ele entendia a ideia dele. Ele entendia que as pessoas são iguais. Todos são iguais perante Deus, entendeu? Então, muitas coisas, no próprio texto que eu te mostrei, eu vou colocar até mais algum outro texto, só um minuto. Vejam, nesse texto aqui, ó, Pedro se impacienta e protesta porque Maria compreende melhor do que os demais os mistérios no sentido gnóstico e é parabenizada por Jesus. Senhor, não permitas a esta mulher falar sempre porque ocupa o nosso lugar e não nos deixa falar nunca. Nesse trecho, contudo, a presença de Marta pode sugerir que a Maria que aparece não é Madalena, mas sim irmã de Marta e Lázaro. Ainda que bem podiam ser, embora também pudesse estar identificadas as duas Marias. Nesses textos, os traços herdados da mentalidade rabínica, segundo a qual as mulheres eram incapazes de compreender a doutrina religiosa, e elementos próprios da antropologia gnóstica, onde o feminino ocupa um lugar destacado como veículo da comunicação e revelações esotéricas. Entendeu? Então a ideia principal, veja que as relações entre Pedro e Maria e Madalena podem ter sido semelhantes às que existem entre Pedro, João e Pedro e Paulo, Pedro e Salomé, etc. Significa que foram próprias daquele que estava à frente da igreja com os outros que haviam sido discípulos do Senhor e que, depois de sua ressurreição, davam testemunho do ressuscitado e proclamavam o Evangelho. Então, o que acontece? Existe muita fantasia mesmo, sabe? As pessoas inventam um monte de bobeira e não entendem a lógica do negócio. Jesus, ele tinha uma visão, e Yeshua tinha uma visão muito boa, que era a visão da igualdade dos sexos. Então ele achava, isso que passa no quadro na Santa Ceia do Leonardo da Vinci, quer dizer igualdade dos sexos, igualdade, pluralidade. Por isso que eu coloquei o triângulo para vocês, o triângulo do prisma, né? A luz se transforma numa luz vinda, né? A luz vinda, a luz vinda, deixa eu achar aqui. Então a luz vem como uma luz única e é dividida em várias cores. Essa é a cor do LGBT, entendeu? Tem uma lógica nisso. Eu não gosto de ficar tentando falar para as pessoas, mas existe uma lógica física, quântica nisso tudo. A igualdade é uma coisa que existe. Nós somos homens e mulheres iguais. Nós somos iguais, não tem diferença de homem e mulher. É tudo igual, é a mesma coisa. Só muda nome, entendeu? Muda algumas coisas físicas, mas nós somos a mesma coisa. Eu vou falar sobre esses assuntos um
pouco mais tarde, em outros vídeos, mas esse eu queria focar mais nessa ideia da pluralidade que o Leonardo falava, entendeu? Então, eu estou fazendo essa análise, não tem muito a ver, eu sei que muita gente não vai gostar dessa ideia que eu estou falando, mas a pluralidade, a igualdade é necessária. As pessoas têm que entender que o homem é igual à mulher e a mulher é igual ao homem. Não tem diferença, entendeu? É, pode existir essas mudanças físicas são coisas bobas, assim, por exemplo, a mulher tem seio, o homem também tem seio, né, entendeu? As pessoas não entendem que, por exemplo, quando a criança nasce, há 3 meses, não se sabe nem o sexo da criança, porque o sexo ainda está em formação e você não sabe se é masculino ou feminino. Você só vai saber depois que o cérebro da criança vai desenvolver a, a, a estrutura sexual relacionada a masculino ou feminino. Depende do cérebro. É o cérebro que traduz, que vai receber hormônios. Esses hormônios vão ser transformados em sexualidade, né? Que vai fazer, por exemplo, tem uma ideia que as pessoas não sabem ainda, que o ovário, né? O ovário ele desce e forma um escroto masculino. O mesmo ovário que fecunda é o mesmo cria, que cria os espermatozoides. Então, essa passagem do, do ovário para baixo, isso acontece durante quando a criança ainda tá desenvolvendo. 7, 8 anos, ainda a criança. Tem crianças que o óvulo ainda não se formou, entendeu? Então ela demora para descer, entendeu? Então cada criança tem um jeito, né? Então o desenvolvimento sexual ele é dado através do cérebro, não da glândula hipófise. É ali, naquela localidade do cérebro, que vai se produzir a sexualidade. Então, mas se você pensar, toda criança que quando ela está na fase de fecundação, ela não tem o sexo definido. Ela pode ser homem, pode ser mulher. Ela só vai saber se é homem ou mulher depois de muito tempo, depois de pelo menos uns 3 meses. Você sabe disso, todo mundo sabe disso. Você vai, por exemplo, todo mundo teve filho, todo mundo sabe que o filho a gente demora muito para ver lá quando é homem, né? E quando é mulher, você não sabe. Depois de 3 meses, se não tiver o pênis, você vai saber que é uma mulher. Então, o que acontece? As pessoas precisam entender que Jesus, Yeshua, ele dizia que as mulheres e os homens, elas são iguais. O que acontece é que nas religiões, na religião, principalmente a religião católica e mesmo na judaica, eles impedem a mulher de exercer a espiritualidade por esse tipo de ideia que você já está cansado de saber, né? Porque é umas coisas que não tem lógica, né? A gente vamos dizer o português bem claro, né? Não existe lógica para esse tipo de coisa. Eu sou uma pessoa que eu gosto de tratar os assuntos usando a lógica, sabe? Não é só espiritual. A gente tem que entender que o ser humano é espiritual, mas o ser humano também é físico. Nós somos físicos também. Então a gente pode definir a nossa sexualidade. Nós podemos definir a nossa sexualidade como que acontece com as outras pessoas. Então não adianta a gente querer tentar impedir isso, sabe? Impedir a sexualidade das pessoas é declarar burrice, né? Entendeu? Então, hoje em dia todos sabem a verdade, entendeu? Então, com o tempo as pessoas vão entender. E o Leonardo era muito inteligente, ele já sabia naquela época, ele já tinha essa visão, sabe? Essa visão de que a igualdade existe, entendeu?
E ele colocou isso nesse quadro. Então ele tá, por que, que ele fez João Evangelista com o rosto de mulher de propósito? Ele fez para mostrar que Jesus, Yeshua, gostava dele, entendeu? Tinha amor por ele e era uma mulher também, entendeu? Não, não está querendo dizer que Jesus era homossexual, entendeu? Essa é a ideia. O que pode ser que esse tipo de pensamento pode ter passado, né? Mas não acontece isso numa reunião rabínica. Se você for numa sinagoga, você vai ver essa diferença muito bem. Hoje em dia, a messiânica é mais difícil de você ver. Mas antigamente, quando era a região, toda a sinagoga, ela tinha uma parte separada das mulheres e a parte dos homens. Os homens tinham uma parte que era na frente do púlpito, né? Eu já mostrei isso em alguns vídeos, né, que eu coloquei, né? Então ele fica, o rabino fica na frente, né? Os homens ficam bem próximo do rabino, né? E na parte de trás, né, escondido em uma parte mais para trás, né? Não era evidente, né? Muito para frente, era muito mais para trás, onde ficavam as mulheres e crianças. As crianças ficavam ali naquele lugar com as mães, né? Então isso sempre foi assim, sabe? Mas não era proibido da mulher receber instrução. Não existe isso, sabe? A mulher recebia instrução a mesma coisa do homem, só que ela tinha o local dela, né? É claro que isso daí é uma coisa triste, né, de a gente ver, né? Mas isso faz parte da história, né? Não vamos ser homofóbicos nem demonstrar raiva por causa disso, porque é a história do passado, né? Hoje é diferente, nós somos inteligentes, nós conseguimos. Então hoje eu vou só explicar por quê. No futuro, não agora, mas o futuro, a espiritualidade ela vai ser unificada. Não vai existir essa separação entre homens e mulheres, porque os dois têm a mesma espiritualidade. A mulher tem espiritualidade, o homem tem espiritualidade, o homossexual tem sua espiritualidade, todos têm espiritualidade. Então, não quer dizer que o sexo não faz diferença. Eu vou dar uma ideia também mais específica sobre isso, né? Que quando você vai na igreja, né? Ou mesmo na igreja, ou mesmo você vai ter uma religião, ou você vai participar de uma religião, o sexo não faz diferença. Por que não faz diferença? Porque nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de uma entidade superior. Essa entidade superior, ela não quer saber se você vai lá por causa que você é mulher, por causa que você é homem. Não importa, é a ligação. É aquela ligação que liga você com Deus que é importante, entendeu? Essa que é a verdadeira religião que vai ser a religião que vai mudar o universo, vai mudar o planeta. Né? Porque no futuro a religião ela vai tomar um outro caminho. Ela não vai ser esse caminho que é hoje. Por que eu estou falando isso? A religião do futuro vai existir a Torá, vai existir, a Torá vai continuar, a Bíblia vai continuar, tudo, o Alcorão vai continuar, tudo vai continuar. Só que as pessoas vão ter uma unidade com Deus maior do que essas ideias, entendeu? Então, por exemplo, vai chegar uma hora que as pessoas vão falar assim: qual é a verdadeira religião? É aquela que liga você com Deus, não é aquela que as pessoas estão falando. É a religião que liga você com Deus. É aquela que cria uma linha entre você e Deus. Entendeu? Essa vai ser a ligação. Não vai ter existir leis, não vai existir nada. Você vai ser uma pessoa espiritual porque você vai ver Deus na sua frente. Você vai sentir Ele na sua frente. Então, essa que é a minha ideia. Então, essa é a igreja do futuro.
Essa é a igreja que nós estamos vendo. Então, a gente vai falar de Velho Testamento, Novo Testamento e Futuro Testamento, entendeu? Vai existir o Futuro Testamento. E esse Futuro Testamento vai tratar todos o Velho e Novo como ideias para construir um planeta pacífico, entendeu? No futuro, a religião ela vai se transformar numa coisa pacífica. Ela vai ser tão pacífica que todas as pessoas vão poder pensar do jeito que quer, imaginar do jeito que quer, vão ter a sua visão, vão ter a sua ligação com Deus. Todo mundo vai ter essa ligação, vai saber quem vai saber qual é não vai existir essas ligações, as pessoas vão entender tudo, entendeu? Como está acontecendo comigo agora, vai acontecer com as pessoas no futuro. Então as pessoas vão ter essa ligação espiritual muito mais forte, muito mais poderosa e as religiões vão se unificar. Então, por exemplo, você vai ver no futuro, por exemplo, um islâmico, né, por exemplo, e um judeu se abraçando e eles tendo uma visão mesmo diferente uma do outro, eles discutindo isso, entendeu? Isso vai ser bonito, você vai ver as pessoas discutindo. Ah, mas no Alcorão diz isso. Ah, mas na Torá diz isso. Mas Jesus dizia isso, Yeshua dizia isso. E isso tudo vai ser junto, entendeu? As pessoas vão ter essa discussão juntas e isso que é bonito. Isso eu acredito que é isso que é o futuro da religião, a união, né? E todo mundo vai entender a verdadeira espiritualidade e vai se juntar nesse universo, entendeu? Então, eu vejo isso, entendeu? Essa é a minha posição, né? Eu acho que não existe pessoas erradas. Esse que é a ideia. Jesus, Yeshua, ele acreditava que não existiam pessoas erradas, que cada um podia ter um sentido, um caminho para Deus, o mesmo caminho para uma evolução melhor, maior, entendeu? Não quer dizer que só que o ser humano ele vai tomar a decisão, por exemplo, o Vaticano vai tomar uma decisão, o Israel vai tomar uma decisão, o Islã vai tomar uma decisão, não é. Quem vai tomar a decisão é Deus. Deus é que vai tomar a decisão e Deus vai trazer alguém que vai unir todas essas religiões em uma só, entendeu? E a partir dessa hora, por que acontece? Nós ainda precisamos de alguém que entenda tudo de forma perfeita, entendeu? Porque Israel precisa do Messias, porque os católicos precisam do Messias, porque o Islã precisa do Messias. Júlia! Por que eles precisam do Messias? Porque é uma pessoa que vai unir cada um desses povos em um sentido só, em um caminho só, que é o caminho da compreensão, o caminho do amor, o caminho da benevolência, não fazer violência, não fazer guerra, é o caminho da paciência, é o caminho da inteligência, é o caminho da consciência perfeita, por exemplo, evitar guerra, evitar machucar um amigo, entendeu? Essa é a verdadeira religião. Entendeu? A verdadeira religião é a religião que reconhece tudo, que reconhece o amor, que reconhece que a violência é ruim, que o dinheiro é ruim, que o egoísmo é ruim, que essas coisas são ruins, entendeu? E que destrói a vida do ser humano, entendeu? Então, o ideal da nova era que nós vamos iniciar, que o ser humano vai conseguir finalmente ver isso, é que tudo isso que eu estou falando, que eu falei do homossexualismo, da homossexualidade, são coisas que irão ser discutidas. Eles terão que discutir isso. Né? Eu gosto de lembrar, então, a mesma ideia do Leonardo da Vinci e a pergunta que ele fez.
Por que que um homem não pode amar outro homem? Entendeu? Por quê? Qual é a razão? Então, por isso que ele colocou o rosto de João Evangelista como uma mulher, para mostrar essa ideia. Por que que todo mundo sabia que João Evangelista era o preferido apóstolo de Jesus, de Yeshua? Todo mundo sabia. E todo mundo sabe. Então, você pode ir em qualquer padre aí vai te falar isso. Porque a lógica é essa, entendeu? Então, no futuro, essas perguntas vão ter que ser feitas. E outra coisa, uma outra pergunta que vai ter que ser feita: por que que a mulher não pode ser padre? Por que que a mulher não pode ter um cargo como um papa, por exemplo? Por que não? Entendeu? Qual é a razão? Isso também é uma das perguntas que irá ser feita, sabe? E várias outras, entendeu? Nós estamos ainda no começo. Ah, vocês pensam que a guerra não começou, não acabou ainda, a guerra vai continuar. Essa guerra vai ter uma vitória. A única vitória quem vai ter essa guerra é Deus. É Deus que vai colocar a pessoa certa, que vai explicar para todos vocês, cada um o seu lugar e a responsabilidade que nós temos um com o outro. Não é só a responsabilidade de pai e de mãe. Eu tenho uma responsabilidade de amigo, eu tenho uma responsabilidade de amigo, eu tenho uma responsabilidade de político, eu tenho uma responsabilidade de professor, eu tenho uma responsabilidade de mãe, de pai, entendeu? De avô, de tio, de padrinho, entendeu? Então, todos esses tipos de responsabilidade, as pessoas vão ter que entender que faz parte de uma coisa única, entendeu? Espero que tenha gostado desse vídeo aí. Não me xinguem, por favor. Eu sou um buscador da verdade. Eu estou tentando buscar a minha ideia, né, e ajudar as pessoas a entender também. Entendeu? Essa é a minha opinião. Não quero, não estou ofendendo ninguém, não quero que ninguém me ofenda, por favor. Eu estou tentando mostrar a minha ideia sobre o assunto. Né? Se você não concorda, não precisa me xingar, sabe? Desliga o vídeo, parte para outra, entendeu? Esse é um tipo de discussão que eu estou tendo com as pessoas que gostam do meu trabalho. E o meu trabalho é esse: buscar a verdade, descobrir a verdade, é, fazer perguntas, né? Não é só ficar respondendo, é fazer pergunta. Eu fiz uma pergunta, gosto da resposta. E eu só não gosto que me xinguem, que me ofendam. Mas é isso aí. Não esqueça de deixar seu joinha, clicar no sininho e deixar seu comentário aí. Obrigado por assistir.